bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu estou regravando um vídeo que eu já tinha publicado sobre como receber feedback. Eu tive alguns e-mails de pessoas que ficaram com algumas dúvidas em que eu realmente não fui claro. Eu não tenho esse costume de repetir vídeos, de falar o mesmo tema, mas eu acho tão importante a pessoa entender técnicas ou saber ou compreender a importância do feedback que eu resolvi regravar esse vídeo e eu espero que agora de uma maneira mais clara. Antes de tudo, obrigado por todos que estão assistindo. Sintam-se abraçados, agradecidos. É uma honra ter vocês aqui. Se é a primeira vez, clique aí para fazer parte e sempre receber aí meus vídeos. Eu estou publicando quase que diariamente, a não ser que algumas questões pessoais que me impeçam de fazer essas publicações. Faça parte aí do canal, se inscreva no canal, faça seus comentários, deixe seu like, mande perguntas, enfim, eu estou aqui sempre para discutir questões sobre comportamento humano, psicologia comportamental, psicologia social e também um pouco de neurociência, sempre ajudando a gente a refletir no nosso dia a dia, maneiras talvez mais claras para a gente observar a vida como um todo. Bom, pessoal, por que eu estou repetindo isso? Então vamos partir desde o princípio, como se eu não tivesse já gravado esse vídeo, e vamos refazê-lo. Bom, existe forma certa para receber feedback? Existe. Existe forma certa para dar feedback? Existe, e eu fiz uma videoaula sobre como dar feedback, e ela ficou bem bacana, ficou bem legal. Assiste aí, que tem no canal, é uma videoaula de 1h30 mais ou menos, mas com muito conteúdo que você não vai encontrar por aí. Bom, e de receber feedback? Bom, a primeira questão que a gente tem que compreender sobre feedback é que ele é necessário. O feedback ele é fundamental para a nossa caminhada de desenvolvimento com a vida. E o feedback ele faz parte do ser humano desde quando ele nasceu. O feedback ele é presente em todos os instantes da vida. Se você for observar você com você mesmo, você vai lembrar que todos os momentos você está recebendo feedback, seja intencionalmente ou seja de maneira inconsciente. Ou seja, a cada segundo da nossa vida a gente recebe feedback da outra pessoa. Até porque o ser humano precisa do outro para se reconhecer. O ser humano não consegue ele se reconhecer por ele mesmo. Ele sempre precisa do outro. Por quê? Porque a partir da análise do outro que ele passa a compreender suas questões identitárias e a partir dali encontrar critérios para se tornar a pessoa melhor, para conseguir alcançar um desenvolvimento cognitivo comportamental. Bom, então o feedback ele é uma questão necessária do ser humano. O problema é que ele não gosta muito de receber aquilo que vá contra ao que ele pensa. Ou seja, o ser humano por natureza não é uma questão minha ou sua ou de algum conjunto de pessoas. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com a crítica ou lidar com aquilo ou com pessoas que pensam diferente dele. Por quê? Porque nós temos as questões nossas identitárias, justamente pela necessidade de precisarmos do outro para nos reconhecermos, nós sempre estamos tendendo a encontrar pessoas que se assemelhem com o modo de nós pensarmos, porque ali é uma questão de identidade, de se identificar. O problema é que quando as pessoas não concordam com o modo que nós pensamos, nós nos sentimos de alguma maneira invadidos. É como se alguém tivesse realizando, se colocando ou construindo uma crítica, um julgamento contra nós. E mesmo que a intenção da outra pessoa seja positiva, dificilmente nós conseguimos lidar com a questão de receber um feedback de outra pessoa que venha a contrariar o modo de nós sermos, de pensarmos e agirmos. Então isso é uma questão do ser humano. Ah, mas Marcelo, o ser humano é assim? Por assim mesmo?
O ser humano, a grande evolução do ser humano, a grande questão do ser humano, e na minha opinião, que é a grande representação da inteligência humana, ela se dá justamente no comportamento. Ou seja, quando nós, com nossas experiências, vamos aprendendo a dissolver, a lidar com as questões críticas do outro, com a questão sobre a perspectiva do olhar do outro sobre nós, quando nós percebemos que aquilo que a gente acha que o outro vai achar de nós não é o que ele está realmente achando de nós, quando a gente consegue compreender a total singularidade e que nós deveríamos ser, por natureza, seres vulneráveis e não seres apreensivos ou com medo de ter alguém que possa reconhecer em nós nossas imperfeições, nossos limites, nossos apequenamentos, provavelmente a gente seria seres humanos melhores. E o ser humano ele se torna melhor justamente com a experiência no qual ele vai, com o tempo, aprendendo, vai recebendo atenuantes durante a caminhada da vida, no qual a gente vai se amadurecendo. E para mim, amadurecimento, inteligência, tem a ver justamente com essa capacidade de saber ir lidando com isso, de saber perceber que, bom, se o outro gostou ou não gostou de mim, isso é um modo de ele perceber a vida. Se o outro concorda ou não concorda de mim, isso é uma maneira de ele perceber a vida. Da mesma maneira que eu também posso concordar ou não com o outro, que eu também posso gostar ou não do outro, ou entender, interpretar a vida de outra forma do que a outra pessoa pensa. Enfim, isso vem nas minhas experiências, também é uma maneira de amadurecimento, ou seja, uma forma de compreender a singularidade do ser. Mas, por natureza, o ser humano tem uma dificuldade muito grande em receber feedback, apesar de ser intrínseco em todos os momentos da vida. Bom, mas por que leva a isso? Por que a gente se alarma? Por que a gente ao saber que alguém vai nos dar o feedback, a gente meio que entra, que altera esse estado emocional? Porque a gente se coloca como uma pessoa vulnerável, a gente se coloca sobre uma perspectiva de risco. Nossa, vão descobrir minhas fraquezas. Nossa, vão descobrir que eu não sou tudo isso. Nossa, eu sei. Sabe essas maluquices, essas bobeiras que a gente carrega dentro de nós, de crenças limitantes, que vem ali desde a nossa criança, que vem muito reforçado na adolescência e mesmo na vida adulta? A gente meio que quer esconder isso e mostrar o melhor de nós para as pessoas, e muito desse melhor de nós, ele nem existe, é uma alucinação nossa. Então a gente sempre se coloca em posição de proteção, né? Que é aquilo que a gente coloca dentro da psicologia comportamental como máscaras. A gente constrói máscaras para representar uma persona, esconder as nossas sombras e se colocar no mundo como esse ser poderoso, esse ser potente. O que a gente deveria entender é que o feedback, que é aquilo que eu comecei falando, ele talvez seja uma das ferramentas mais importantes, justamente porque é pelo feedback que a gente consegue se constituir pessoas muito maiores no sentido de virtudes, de valores, de conhecimento, de experiência, de oportunidades, de perceber que a vida ela é sistêmica, de poder ampliar as nossas trajetórias, os nossos objetivos, a construção de nossas metas. É justamente com o feedback. Porque se a gente viver só nas nossas caixinhas e ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, a gente vai se atrofiando, virando uma pessoa muito apequenada, uma pessoa muito rala. Tem uma passagem bíblica disso, né? Acho que é lá no Apocalipse que diz, né, que Deus vomitará os mornos, nem os quentes, nem os frios, mas os mornos. E o sentido é justamente esse, uma pessoa que só quer ouvir, e só dá ouvido, e só dá oportunidade para aquilo que ela quer receber, ou para aquilo que faz sentido para ela, para aquilo que ela acha que está certo, enfim, que concorde com ela, são pessoas muito pequenas, muito sem graça, pessoas
sem luz, sem brilho, sem tesão pela vida. E o feedback, ele é justamente, ele é como se fosse como se fosse um choque nosso que fizesse a gente se tocar e falar, opa, peraí, cara, eu não tenho essa bola toda não, eu não sou tudo isso não. E esse não sou tudo isso é quando você olha para você mesmo e fala assim, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso aprimorar este ser que neste momento está existindo e eu preciso existir de uma maneira mais potente, com mais harmonia com a realidade do que é a vida. E isso só se dá através do feedback. Eu sei que é ruim, mas, enfim, essa primeira passagem a gente tem que entender o poder dele. Mas existe uma questão muito grande dentro de pesquisas e trabalhos que eu fiz sobre esse assunto, e é o meu dia a dia dentro das organizações, dar feedback, acompanhar processos, fazer as devolutivas, enfim, fazer ali processos junto com aqueles que receberam feedback de como eles podem melhorar aquilo que eles entendem que precisa ser melhorados. É meu dia a dia. Mas é muito comum eu me deparar com empresas que não sabe, que não está preparado em dar feedback. E é muito comum, por exemplo, eu ver empresas que praticam, por exemplo, o tal do 360 graus, mas não prepara, não faz um processo antes com as pessoas que vão receber, que vão fazer essa avaliação, nem faz uma mudança depois da avaliação. Ou seja, você acaba de tornar o ambiente tóxico, você acaba de contaminar o ambiente, porque quando uma pessoa se dispõe a preencher um feedback 360 graus, ele está esperando alguma mudança. Mas antes de ele preencher, é preciso ele entender o que ele está fazendo, para ele não confundir a pessoa com o trabalho da pessoa. Isso é uma questão muito delicada e muito tênue entre você julgar o que a pessoa está entregando e que ela deveria entregar e julgar a pessoa como se. Isso são grandes erros que acontecem nas corporações. E outras são os modelos que se aplicam em dar e receber, na forma de dar feedback, na qual existe muito narcisismo, muito fantasia, muita questão de a pessoa se achar empoderada, que ela está dando feedback porque ela se acha dona da palavra, da verdade, da razão. Isso são questões que levam sempre ao fracasso. É tanto que tem uma pesquisa americana, feita acho que em 2018, saiu na Harvard Review Business, que mostra que em torno de 40%, 30%, 40% dos colaboradores de grandes empresas que foram analisadas achavam uma imbecilidade o feedback e se sentiam totalmente invadidos quando eles tinham que receber feedback. Ou seja, não é o processo que está errado, mas sim o modo que se faz. E como a gente não pode, como nós somos, muitas vezes nós estamos no papel de colaborador, a gente não pode querer mudar a regra daquela empresa porque está intrínseca na cultura da empresa, e a cultura que deveria mudar, ou seja, os olhos sistêmico de todos que deveriam perceber que o caminho que eles estão tomando não vai levar ao lugar nenhum, a gente pode se preparar para tirar o melhor do feedback. E mesmo que a empresa esteja preparada e tenha profissionais capazes, mesmo que a pessoa do outro lado seja uma pessoa muito amável, muito capacitada para fazer esse trabalho, o outro lado, quem recebe feedback nunca gosta. Então, eu quero trazer aqui algumas observações para que nós, como um todo, possamos aprimorar essa arte tão necessária que nós temos que ter na vida. Porque se você andar no caminhozinho, ninguém te falar nada, você vai chegar num lugar que provavelmente não vai fazer sentido nenhum para a sua vida. Então tem que ter esse chacoalhão, tem que ter essa chamada de atenção, esse puxão de orelha. É preciso isso, porque isso nos move. Isso faz toda a diferença na nossa trajetória. Agora, entre quem sabe dar e quem dá feedback é um espaço muito grande. Mas vamos aqui usar
os extremos, né? Vamos usar aqui o caminho do meio em pontos antagônicos, ou seja, não importa quem dê para nós. A gente vamos aprender a administrar isso da melhor forma. Antes de eu colocar alguns pontos que eu acho que vale a pena, existem três questões que são fundamentais a pessoa que vai receber feedback entender, que são questões cognitivas do ser humano. Eu desenhei aqui no resumo, eu vou até publicar esse, esse artigo no meu blog. Uma é que todos nós trazemos o tal de gatilhos da verdade. O que é o gatilho da verdade? São nossos viés cognitivos, né? Aliás, saiu uma matéria no jornal hoje falando sobre isso. O viés cognitivo é aquilo que a gente acha que é certo e pronto, e não importa. Para nós é certo. A maneira da gente ver as coisas é dentro das crenças limitantes nossas e não há quem mude isso. Esse é o viés, os viés cognitivos nossos. E os viés cognitivos têm um problema muito sério, que ele faz a gente se aproximar com pessoas que pensam parecido com a gente. E mesmo a gente sabendo, vendo a ciência demonstrar que está errado, você quer acreditar. Que é o fato, por exemplo, de pessoas que ainda acham que a Terra é plana, né? Mas isso é o mínimo, para não falar em tantas outras maluquices que tem por aí. Mas vamos lá. O gatilho da verdade é quando a pessoa vem dar o feedback para nós e nós não acreditamos nele. Nós falamos, não, eu não sou assim, não, eu não tenho isso, não, eu sei fazer isso, não. Ou seja, a pessoa não aceita por si, que ela já acha que a outra pessoa está errada e que ela está certa porque vai bater de frente com aquilo que nós chamamos de crenças, que são as crenças que nos limitam. Então, saiba que você, como eu, traz dentro de nós os gatilhos da verdade. Ou seja, esses viés é parte de nós. E aprenda por vez, e lembre-se disso assim, pela eternidade, que quando nós nos permitimos ressignificar nossas verdades, nossas crenças, nós nos tornamos pessoas extraordinariamente maiores. Maiores no sentido de ser. Maior no sentido de tornarmos pessoas melhores, pessoas mais felizes, mais capazes, mais potentes na forma de ser e agir. Também trazemos por nós, isso também vem da psicologia social, que é o gatilho de relacionamento, que é a ideia de que você não aceita que aquela pessoa venha te dar algum feedback ou te dar algum aconselhamento porque você não vê nela capacidade suficiente para tratar de um assunto com você. Vou dar um exemplo. Vem alguém do recursos humanos, lá da área dos recursos humanos, fazer um feedback com você que é da área de engenharia, você não aceitar esse feedback porque você acha, essa pessoa é do recursos humanos. O que ela entende de ser engenheiro? O que ela entende de ser gerente de projeto? Ela nunca foi isso, ela nunca fez isso, ela nunca passou por isso. Ou seja, a pessoa entra em autodefesa e julga o outro como sendo o outro, desacreditando o outro como um bom profissional, o que é um grande equívoco. Muitas vezes a pessoa é justamente a ideal para dar feedback porque ela consegue ver a sua caminhada sobre uma perspectiva muito maior, sobre o conjunto de conhecimentos comportamentais que você nem faz ideia que existe ou que é possível ser observados. Então, assim, esse é um outro erro que nós carregamos por nós. E, por fim, os gatilhos de identidade, que é aquele jeito que a gente insiste em ser, ou seja, aquela persona que a gente se demonstra ser e que quer que as pessoas reconheçam que a gente seja daquele jeito, e vem alguém de fora e querer nos corrigir ou querer nos apresentar ou coloca em xeque essa identidade que a gente se esforça tanto em apresentar para os outros. Bom, isso é um outro problema, porque quando o feedback eu sempre tomo muito cuidado de diferenciar o feedback do resultado, ou seja, do trabalho, para ele não se misturar com a pessoa. São questões diferentes. A perspectiva do que eu espero de um colaborador não pode ser confundida com o caráter, com quem é o colaborador. E isso também é uma linha tênue muito, muito difícil
de não ser, de não ser ali ultrapassada, e você acabar magoando a pessoa, levando a pessoa ao impacto emocional muito grande por não conseguir escolher a maneira melhor para dar o feedback à pessoa. Então eu sempre digo que quando vai se tratar sobre comportamento humano, dê essa missão para alguém que saiba lidar com o comportamento humano. Mas aqui, como é você que está recebendo e alguém vem justamente infringir essas questões suas que são tão caras para você, entenda também que isso é do comum do ser humano. Todas as vezes que alguém tenta infringir essa questão identitária nossa, então isso não faz sentir mal. Então o gatilho da verdade, o gatilho do relacionamento e o gatilho de identidade a gente traz por nós mesmos, pela natureza de quem somos. E quando alguém nos afronta e esses gatilhos se encandecem no nosso ali no momento de estar, isso tende a nos alterar emocionalmente e a prejudicar o resultado do feedback. Mas Marcelo, por que você está dizendo isso? Porque só o fato de você saber que você carrega essas dificuldades já ajuda a compreender como você reage. Isso meio que harmoniza ou ajuda a harmonizar os momentos quando nós tivermos que receber algum feedback de outra pessoa. Só de você entender, falar, poxa, eu não sou o único que tem esse problema. As outras pessoas também não gostam, mas como é necessário, deixa eu ver o que essa pessoa tem para falar. Para você meio que desarmar o seu estado emocional e permitir que sentimentos bons sejam construídos para que aquilo que a pessoa está lhe trazendo seja de alguma serventia. Porque sempre é. Em toda comunicação, por mais falha, por mais ruído que tenha, sempre tem alguma coisinha ali que a gente pode tirar de aprendizado. Então, é uma maneira de a gente fazer essa escolha de aceitar o feedback, mesmo que tenha que passar por um filtro mais complexo nosso, mas de a gente compreender. Espera aí, pessoal, eu tenho isso em mim, então eu sei que vai doer, mas algo de bom eu posso tirar disso. O outro ponto que eu acho fundamental a gente também pensar na hora de receber feedback é perceber antes como nós nos comportamos. Ou seja, quando alguém fala alguma coisa que fora da empresa, que a gente não gosta, como tendemos a reagir? Quando a gente contraria nossos pensamentos, como a gente reage? Quando alguém não concorda com uma decisão, como você reage? Quando alguém rebate algo que você disse, como você reage? Busque mapear a maneira de você reagir com o mundo externo. Existe um aprendizado muito grande que aqui eu quero que fique como um acréscimo para vocês de reflexão. É que a ideia é só de ficar pensando, no eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que me auto-entender, eu tenho que fazer uma perspectiva de mim com mim mesmo. Beleza, bacana, não vai chegar a lugar nenhum, mas bacana, ajuda ao estado, a nos colocarmos no estado presente, e isso tem muita importância para nós. Mas a vida, ela também se dá com o mundo externo, ou seja, como nós estamos criando esse mundo externo e como a gente está reagindo com esse mundo. Então, o fato de você perceber que você é uma pessoa muito incisiva, ou uma pessoa muito raivosa, ou uma pessoa muito estressada, ou uma pessoa que tem a paciência muito curta, isso também ajuda a nos aprimorarmos quando tivermos que lidar com o feedback. Então comece a mapear um pouco você. Como você está reagindo com as pessoas, como você reage com o seu marido, como você reage com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com o vizinho, com o seu chefe. Mapeie isso, só o fato também de mapearmos há um gatilhozinho ali, um pontozinho ali, um botãozinho que vai fazer com que daquele momento em diante a gente passa a se perceber. Tá? Isso também eu acho fundamental para nós como o receptor do feedback. Bom, agora eu vou falar algumas técnicas, pessoal, que eu acho que vale a pena
a gente se pegar para nos aprimorarmos essa grande ferramenta que é o feedback. Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, que eu gostaria que vocês pensarem bem. Bom, esse do mapeamento, acho que ficou claro, isso é uma coisa também necessária que devemos fazer. Mas aqui eu vou trazer 5 ferramentinhas bacaninhas, facinhas, muito fáceis de a gente aplicar no dia a dia. Uma é separar o que do quem. O que a pessoa está falando não tem a ver com quem está falando. Então, nunca leve o julgamento à crítica de quem está falando, mas preste atenção no que ela está falando. Concordando ou não com o que ela está falando, sempre ali tem algo que deve ser ouvido. Porque se alguém se dá o trabalho de vir nos falar algo que precisamos, o que ela acha que devemos ouvir, por mais maluquinha que a pessoa seja, vamos brincar dessa maneira, satirizar dessa maneira, por mais inocente que a pessoa seja, vamos dizer assim, ela tem algo de importante para nos dizer. Tem algo. Então, aprenda a filtrar, mas ouça o que ela está falando e desconecte de quem está falando. A pessoa que está falando, muitas vezes ela está no papel como responsável de dar feedback. Mas não é necessariamente nem o que ela pensa, é o resultado das avaliações que teve para passar para o colaborador, para a pessoa. Então, preste atenção no que está escrito. E não em quem está falando o que está escrito, nem quem está dizendo, ou quem escreveu. Faça isso, isso é um exercício que nos ajuda a se tornar pessoas tão maiores, gente, mas tão maiores, tão melhores, sabe? É bom de vez em quando a gente conflitar com algumas coisas que a gente não gosta, que isso nos amadurece cada vez mais. Outra questão é escolha o lado do julgador, ou seja, deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui, tá certo? Escolha o lado do julgador. Se a pessoa está julgando, se a pessoa que está ali, se é uma avaliação 360 graus, se é um feedback interpessoal, ou seja, se permita, escolha o lado dele, fala, isso é necessário. Não tente criticar, julgar, se revoltar, porque, faz você continuar com as suas verdades, com as suas crenças limitantes, com as suas pequenezes, com os seus erros. E isso diminui muito a sua possibilidade de vida, de ser uma pessoa ainda melhor. Então, por mais dolorido, por menos que você aceite aquilo, esteja do lado do jogador, esteja do lado, acompanhe ele, porque se está alguém te dando feedback é porque naquele momento talvez não é nem não é nem o mais importante que deveria ser falado, mas algo tem a ver. Outra questão importante é que desempacote o feedback. Não engula ele como um cheeseburger, não. Desempacote ele, porque no meio de um monte de coisas, tem coisas importantes e tem coisas que são inúteis. Não tem nada a ver, só a perspectiva dele. Sempre lembre que quando eu vou dar feedback para alguém, eu não tenho como tirar quem eu sou. Lógico, eu vou dar a minha visão para a pessoa do que está escrito ali, ou do que eu acho. O que eu quero dizer com isso? Somos nós que criamos a realidade da vida. E essa realidade da vida, a gente cria a partir das nossas experiências. Então, quando a pessoa vai dar o feedback para a outra, ela tá levando muito dela também para o outro. Muitas questões delas para o outro. Mas há também questões que o outro precisa ouvir. Então, desempacote o feedback até para você poder colocar numa planilhinha ali, em 2 coluninhas, o que faz sentido e o que não faz, 3 coluninhas, o que faz sentido, o que não faz e o que talvez, para que você faça uma reflexão. Nem tudo que a pessoa está falando é tudo que você merece ouvir, mas uma parte daquilo é importante ouvir, tem coisas que não faz sentido. Mas antes de você engolir tudo ou jogar tudo fora, desempacote ali, coloque ali numa planilhinha. Não faz sentido, talvez, até que para você revisar ali e falar, cara, você sabe que eu tenho um pouco disso?
E para você antecipar o seu dia a dia, para você se aprimorar no seu dia a dia, faça uma técnica de autofeedback. O que que é o autofeedback? Além de você, de vez em quando, parar para você se autoavaliar como está indo as coisas, você ir para um colega de trabalho ou para uma pessoa que seja do time, ou mesmo da empresa, ou fórum, um colega, um amigo, e falar, cara, e aí? O que que você acha? O que que você acha importante eu mudar? O que que você tem de feedback para dar para mim? É, talvez, não. Esse tipo de sair fora e de fazer autofeedback não é a melhor forma. Quando você fizer esse autofeedback e for pedir feedback para as outras pessoas, não deixe esse atributo aberto, tipo, qual feedback você vai dar para mim? Porque a pessoa vai falar dela, muito mais dela do que de você. Então você acaba tendo no desempacotar ali feedback muitas questões da outra pessoa que você não precisava ouvir. Então, em vez de seguir esse caminho, você pergunta para a pessoa: o que que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Isso sim é um auto-feedback bacana, ou seja, questões pontuais. Oh, sabe aquele projeto que nós fizemos? Sei. Então, dentro do que você percebeu, o que que ali, eu como engenheiro ali, o que que você acha que eu poderia aprimorar nos meus conhecimentos para entregar algo melhor? Olha que legal. Isso é legal você fazer, porque são feedbacks pontuais e não abertos, não amplos, e não dá chance de ela falar dela, e sim direcionar a você o que ela percebeu tecnicamente ou em termos profissionais o que está faltando ou que você pode aprimorar em você. Beleza, pessoal? O outro, que é por último, que eu acho que é o mais valioso de todos, é você utilizar o feedback como um laboratório, o autolaboratório. Ou seja, sabe aquela questão que doeu, aquela que a pessoa falou e você desceu o quadrado? Pratique ele. Bom, a pessoa falou de algo, de algum resultado que eu entreguei, de algo que eu não fiz correto, ou da maneira que eu me comportei, ou do que ele esperava de mim e eu não consegui atender. Pô, vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar o meu modo de ser, seguir uma orientação dessas pessoas que estão me dando esse feedback. Deixa eu mudar um pouco de mim mais para essas pessoas para eu ver qual é o resultado que eu vou alcançar e se realmente elas estão certas ou não. Isso é muito legal a gente fazer, porque você está dando a chance de ser uma pessoa melhor, de experienciar coisas novas, de ver outras perspectivas de questões que às vezes estavam muito carrancudas em você, muito fechadas, muito centradas dentro de você. E dessa maneira você pode ir praticando, fazendo laboratórios do que as pessoas deram como feedback, o que você pode ir aprimorando, dar mais atenção àqueles detalhes e vendo o resultado do seu dia a dia. Eu tenho certeza que a porta do seu mundo das suas possibilidades com o mundo vai abrir de uma maneira muito maior que você possa imaginar. Pessoal, aceite entender que feedback é uma ferramenta do caraca. Se a gente usar. Eu falei aqui 6 questõezinhas simples, cara. Envolver pequenos experimentos, ou seja, experimentar os feedbacks, pedir feedback para as pessoas, desempacotar o feedback, escolher o lado do julgador, ou seja, esteja do lado dele. Se ele está sentado ali, concorde, deixa ele falar. Separar o que do quem, conhecer suas tendências, como você é. Cara, tudo isso e compreender gatilhos da verdade, gatilhos de relacionamento e gatilhos da identidade. E só esse bate-papinho aqui de meia horinha, se você absorver metade disso e praticar isso no seu dia a dia, e se entusiasmar e se abrir e receber feedback, vocês podem cobrar de mim isso, ligar do jeito que vocês quiserem. Daqui um ano vocês me falem qual foi o resultado que vocês chegaram. Eu tenho certeza que isso faz você passar por um processo de transformação que talvez uma terapia levaria muito tempo para chegar, ou que talvez você demoraria muitos anos para conquistar essa maturidade e esse crescimento do ser.
esse crescimento de quem você é por inteiro, das suas virtudes, dos seus princípios, da sua moral, das suas condutas éticas, dos seus relacionamentos inter e intrapessoal, de como você lidar com as pessoas, de como você respeitar o ambiente, de como você compreender a cultura organizacional, pelo simples fato de você estar se permitindo a ouvir o que as pessoas têm para dizer para você. Isso como se diz, é algo que mais pode nos auxiliar a nos transformarmos cada vez mais em pessoas extraordinárias que todos nós merecemos ser. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa regravação e tenha feito mais sentido agora do que a primeira. Beleza, pessoal? Bom vídeo para vocês, assistam se gostar desse comentário, por favor, siga a gente lá no canal, porque isso contribui para nos motivar a sempre estar aqui falando um pouco mais de comportamento humano. Não deixe de fazer seu comentário e compartilhe se entender que faz sentido. Beijo para vocês, tchau, tchau.